Bom, agora o segundo vídeo. Nesse vídeo a gente vai colocar os pontos elétricos e os pontos hidrossanitários. Eu falo ponto hidrossanitário, o elétrico tudo bem, o hidrossanitário é porque geralmente em arquitetura de interiores o pessoal gosta de marcar o ponto assim na parede, fazer uma simbologia e tal, para indicar isso em projeto, tá? Isso não é um projeto elétrico, nem um projeto hidrossanitário de fato, tá? É sempre no mundo da arquitetura, tá? Então é direcionado para arquitetos. Apesar de ter falado isso, eu tô melhorando as famílias cada vez mais. Então já dá para fazer até algumas coisas bem legais. Dá para fazer conduíte de instalação elétrica, dá para fazer encanamento, tá? Então o negócio está evoluindo. Mas lembrando que o foco é esse. E outro aviso, essas famílias que eu vou mostrar aqui agora de ponto elétrico, de ponto hidrossanitário, ainda não estão no template. Elas vão entrar no template agora na revisão 2, tá? Que deve sair agora em dezembro de 2022, tá? Então se você está vendo esse vídeo agora, no dia do lançamento, não vai ter ainda, mas até o final do ano vai estar tudo lá, tá? Então se você está vendo isso em 2023, provavelmente já faz parte do pacote do template. E se você comprar o template hoje também, você vai receber as atualizações, tá? Você recebe por um ano, então tá incluso. Até o final do ano vai estar lá. Então, antes de começar, eu só quero fazer umas correções do vídeo anterior, né? Porque a gente vai modelando, a gente vai vendo algumas coisas. Então, por exemplo, eu vim aqui no 3D e eu vi que minhas paredes estão enfiando dentro da laje aqui. E aí aqui eu tenho duas saídas, né? Eu posso ou unir geometria da laje com a parede. Nesse caso aqui tá ok, tudo certo fazer isso. Mas também posso simplesmente descer aqui a minha parede menos 10 centímetros em relação ao topo dela, tá? Eu acho esse aqui uma solução melhor, porque você evita de ficar unindo geometria. Unir geometria é uma coisa que acaba deixando o projeto mais lento, tá? Depois que você faz muito isso, se o projeto for grande. Um projeto desse aqui não vai mudar nada na vida de ninguém, tá? Mas é bom a gente sempre focar nas boas práticas, tá? Então eu vou descer aqui 10 centímetros nessas paredes todas. Para consertar isso, vamos pegar essa daqui, essa, menos 10. E aí faltou essas duas, menos 10. Como são poucas, eu fiz aqui mesmo no 3D, sem sofrimento, tudo certo, tá? Isso aqui tá beleza. Bom, agora eu preciso colocar os pontos elétricos. Eu já copiei, porque demora um pouquinho para copiar, mas só para mostrar aqui no showroom, vem aqui na parte de iluminação e pontos elétricos, tá aqui já, até o momento está organizado assim, né? Vamos ver se eu mudo isso daqui para frente, mas já tem as famílias de tomadas todas prontas, na vertical, com todas as combinações de tecla que você quiser. Tem na horizontal também, tá aqui, tudo na horizontal, também tudo editável, todas as tomadinhas aí. Tem pontos também, por exemplo, HDMI, USB, antena, tem um monte de coisa que eu fiz aí. E sempre tem espaço para adicionar se faltou alguma coisa. E tem também as de piso, né, que já estão feitas aqui, as principais, né, e aí a gente deve acrescentar mais algumas coisas até a entrega final, né, disso aqui. E só para mostrar para vocês, dá pra gente mudar tudo. Então, por exemplo, se eu pego esse conjunto aqui de 4x4, né, de 6 módulos, eu posso editar o tipo, e aí dentro do tipo eu falo quantos módulos tem, né, eu tenho que escolher uma dessas opções só, tá? Quantos módulos tem para ele distribuir, se são 6, se são 4, né, tipo um no canto, outro embaixo, se são 2, um espaçado no meio, se é um centralizado, tá? Então é por isso que tem esses parâmetros. Você escolhe a caixinha de luz, que é essa caixinha amarela aqui, que vai atrás. Então, a princípio de parede tem só essas duas, né? A de 2x4 e a de 4x4. Dá para você escolher o espelho. E aí o espelho você vai escolher, por exemplo, isso que eu falei agora. Se for só um módulo no meio, então você vai escolher
o espelho básico de 2x4 com um módulo, né? Que ele não vai ficar os dois espaços vazios. Ah, eu quero 3 módulos onde um vai ser cego em cima, um vai ser cego embaixo e um no meio eu vou colocar alguma coisa. Então você quer de 3 módulos, e aí você vai colocar que é 3 módulos e você vai colocar que tem 2 cegos, tá? Então dá para configurar do jeito que você quiser e aí vem todos os 6 módulos aqui. Se eu escolher, por exemplo, o de 6 módulos, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normal, você coloca aqui na ordem, escolhe o módulo que você quiser. Se eu colocar 3, mesma coisa, vai ser o 1, 2 e o 3, tá? E se eu escolher 2, vai ser o 1 e o 2. Então, um vai ser um em cima, o 2 vai ser embaixo. Se eu escolher 1, é só 1, tá? Então, tem essa sequência aqui. E aí você monta da forma que você quiser. O resto é automatizado. A altura da tomada é automatizada. Eu vou mostrar no projeto que vai ficar mais leve. Então, só para mostrar para vocês que tem. E também já estou configurando também os conduítes, como eu falei, né, para a gente poder fazer. Não, assim, arquiteto não faz isso geralmente, mas às vezes você quer mostrar num projeto seu que você quer fazer um conduíte de dentro do rack, assim, para trás da televisão, para passar um cabo HDMI, por exemplo. Então você pode usar isso aí para fazer isso, tá? É mais essa a intenção do que de fato fazer um projeto elétrico, até porque não é minha competência, então acho que não tem nada a ver eu fazer isso. Quem sabe um dia eu chego lá. E aí já tem aqui algumas eletrocalhas, né, tal, configuradas pra gente poder... Isso aqui, gente, é levantamento. Imagina você vai fazer levantamento de um lugar e tem a eletrocalha no teto. Aí você consegue desenhar. Então, assim, o template tá ficando bem equipadinho pra gente não ter barreiras. A gente conseguir se virar o máximo possível, tá? Então, já copiei pro projeto os pontos. E aí, lembrando, eu estou aqui no térreo, e a gente ainda está no levantamento, a gente não foi para o projeto ainda. E aí, agora a gente tem que colocar os pontos. Eu vou vir aqui em instalações, ou sistemas. E aí, aquilo que eu falei, você pode tanto vir em arquitetura, componente, e ficar caçando ponto elétrico aqui nessa lista imensa, né? Eu até coloco ELT, né, de elétrica, para filtrar as coisas de elétrica. Então, é um pouco mais fácil, mas você já pode vir aqui em sistemas, em dispositivos, material elétrico, e aqui dentro o Revit já filtra para você. Então só fica material elétrico aqui dentro, tá? Muito mais fácil, ó, a lista fica minúscula, é isso aqui que a gente tem e pronto. Então agiliza muito na vida. E aí vamos começar a fazer. Vou começar com as tomadas que eu tenho aqui de 2 amperes. E aí quando você coloca a tomada, em planta, você pode apertar espaço para você girar, né, a colocação dela, e aí você encaixa ela certinha na face do seu acabamento, né? Então aqui eu tenho uma pintura, vou colocar ela aqui. Quando você coloca, ele ajeita o símbolo aí, tá? A princípio ele estava meio esquisito, meio zoado, mas quando você clica ele coloca. E eu vou colocar na 1:25 e ele já ajusta automaticamente na escala. O símbolo tem um tamanho fixo, impresso, que se eu não me engano são 4 milímetros. Então é um símbolo bem pequenininho, impresso. É o que eu considero menor, saudável de um símbolo. Menor que isso, acho que fica bem pequeno. Então ele tem essa escala fixa já. Se você coloca não para 100, automaticamente ele vai ficar grande, né, em relação ao seu desenho. Então você não vai apresentar uma planta de pontos não para 100, meio difícil. Então para 50 ou para 25, geralmente. E aí a gente pode colocar os pontos, Bom, eu sei que eu tenho uma de 2 aqui. Deixa eu colocar os que eu sei de 2 já. De 2 tomadas, eu tenho uma por aqui e eu tenho uma aqui assim na pintura. E aí tem a questão da altura, né, a simbologia de altura. Só para mostrar, a gente tem aqui, né, já todos os símbolos feitos, né? Eu encontrei alguns que são padrões, tipo tomada, mas tem outros que não parecem ter um padrão muito bem definido. Então eu criei alguns. Iluminação, interruptores tem, então é isso aqui que eu achei como padrão. E tomada, geralmente é isso aqui, né? Então é sempre assim, o símbolo branquinho ele é mais baixo, o que está metade preto, metade branco é na altura intermediária, 1:10 geralmente, e o que está preto é mais alto, né? Geralmente acima de 1:50, 1:60 e tal. Então esse é raciocínio para todos os símbolos que tem altura. Interruptor não tem altura, porque ele está sempre 1:10, né? Pelo menos assim, de maneira geral, a não ser que seja uma coisa muito específica.
ele vai estar sempre ali no i10. Caixa de passagem não tem, porque só marca caixa de passagem, a de piso, aliás, né? As outras tem, desculpa, eu falei errado aqui. O resto tá tudo nessa mesma lógica. Um telefone, baixo, médio e alto, interfone, baixo, médio e alto, cigarra, baixa, médio e alto. Não sei nem se tem cigarra baixa, mas tem aqui. Se acontecer, tem aqui. Aí, por exemplo, pontos de antena, dado, fibra ótica, HDMI, eu fiz esse padrãozinho aqui e aí eu coloco uma letra dentro. Então dá até para criar mais variações, se possível. Criei um de USB, USB-A, USB-C, né, que é o padrão mais recente, porque existem alguns módulozinhos, né, de USB, sensor de presença, e aí tem as tomadas, o módulo cego, que até está digitado errado aqui. Quando você colocar o módulo cego, ele vai aparecer lá um módulo cego para a pessoa saber que ali tem um módulo cego, tá? Então vai ficar essa marcaçãozinha. E aí as tomadas, então a tomada padrão do seu projeto vai ser normal, a que for de 20 amperes vai vir escrito 20 amperes, a de 110 e a de 220 é para aqueles projetos tipo assim, eu estou em São Paulo, eu vou ter um ponto especial de 220, aí eu ponho isso daqui. Eu não vou usar 110 nas outras, tá? Você vai usar normal nas outras. Ah, eu estou em Goiânia, que é 220, e eu vou usar meu projeto inteiro assim, mas de repente eu quero uma tomada 110, aí você vai por esse, tá? Então é por essa variação a nível nacional, né? Então abrange todo mundo que precisar aí. E a tomada comandada, que é aquela que está ligada no interruptor, tipo para você ligar luminária, por exemplo. Aí você acende o interruptor, já liga o abajur, não precisa ficar ligando no botãozinho do abajur. E aí tem as versões de piso, e é isso. Então apresentamos aqui. E aí como é que eu controlo isso? Quando você clica no conjunto, cuidado que você pode clicar só no módulo. Ó. Se eu pegar isso aqui só, eu peguei só esse módulo, especificamente esse módulo. Então você passa o cursor aí, e ele vai destacar o todo, aí você clica. E aí ele pegou o conjunto. E aí eu posso colocar a altura. Você sempre tem que colocar a altura aqui, nesse parâmetro aqui. Você não pode ir lá na vista e mover ela, porque senão ele não vai saber que você colocou essa altura. Dentro da família ele não vai conseguir saber isso e ele não vai trocar o símbolo. Então, a altura da tomada é sempre aqui. Você nunca vai usar elevação de nível, você nunca vai usar deslocamento do hospedeiro. É sempre altura de instalação. Então, essa aqui, por exemplo, eu estou no 20, porque aqui em casa é um pouco mais baixo as tomadas. E aí, quando eu coloco 20, ele já vai descer a tomada e já vai mudar o símbolo, tá? E eu poderia ter feito isso em todas já de uma vez, para ser mais rápido. A primeira demorou um pouquinho, as outras foi bem rápido. E aí vamos colocar as outras então. Então vou vir aqui em dispositivo. Vamos ver, antena. Eu tenho uma aqui do lado. Caixa de passagem, eu tenho uma aqui, eu não vou usar ela aqui, eu vou usar o fibra ótica, porque tem uma caixa de passagem aqui, mas ela está sendo usada para fibra ótica. Então vamos deixar especificado aqui. E aí você já pode pegar os dois também e colocar que tá 20 centímetros. E aí ele já desce. Outra coisa que pode acontecer é quando você tem um ponto em cima do outro. Então, por exemplo, se eu vier aqui, dispositivo, e colocar... Eu tenho um interruptor bem aqui, né? Dá pra ver ali, ó. São 2 pontos. Então, o interruptor não paralelo, é simples com 2 pontos. Não tenho aqui. Então, vou pegar, tipo, paralelo vezes 2. Dar um espaço. Vou colocar ele aqui. E aí ele ficou um em cima do outro. Eu só vou editar porque não é paralelo. Eu copiei errado na hora que eu copiei. Então, interruptor simples vezes 2. Deixa eu ver se tem um nomezinho para eu mudar aqui. Simples. Isso aqui é a descrição, caso a gente puxe uma tag. E aí o mais importante de tudo, mudar um módulo. Então aqui é simples e aqui é simples. Tá certo? Certo? Ok. Então, mostrando que dá para você criar um módulo. E aí tem como você empurrar os símbolos nesses casos, tá?
Eu prefiro empurrar sempre o de baixo. Mantenho o de cima sempre mais perto e afasto os de baixo. Então eu vou empurrar a tomada, no caso. Vou deixar o interruptor aqui, vou dar um tab. Ó, achei a tomada. E eu quero afastar o símbolo. Quanto? Você vai dar unidades de símbolo. Quantos símbolos eu quero pular? 2. Então você digita 2 aqui, ou aperta na setinha aqui do lado. E ele vai empurrar 2 símbolos para frente, tá? Aqui você não tem que chutar a medida. Eu já vi umas famílias que você tem que chutar. Ai, 4 milímetros. Aí você vê o 4 milímetros, deu quase, ou passou um pouco mais. Aqui não. Aqui eu coloquei exatamente o tamanho do símbolo. Ele faz a conta já para você. Ele pula certinho o símbolo, tá? Então, deu certo aqui. O interruptor tá aqui, beleza? E aí eu tenho um outro interruptor aqui. Eu dei um CS naquele outro para puxar. Esse é simples, é só um. Deixa eu ver se eu peguei ele. Eu peguei de novo, não copiei certo, olha lá. Eu não peguei um que é só um simples. Então eu vou editar aqui, vou duplicar. Interruptor simples. E aí, nesse caso, ó, eu quero um módulo, tiro 2. A caixa é 2x4. O espelho é 2x4 com um módulo central só. E o interruptor, você pode deixar, gente. Não precisa tirar, porque ele já vai ocultar. Mas se você quiser deixar arrumadinho, você põe um nenhum aqui, só para ficar arrumado. Mas ele não apareceria de qualquer forma, tá? Porque você marcou um aqui em cima. E aí ele já coloca o seu interruptor aqui. E aqui no banheiro tem outro. Esse tem uma tomadinha. Então é simples, mais uma tomada de 10 amperes. É isso. Vamos pegar um outro aqui. Aqui tem o fogão hoje. Então tem uma tomada de 10 amperes. Parece que eu copiei tudo errado. Ó, não são duas, eu vou mudar, duplicar, tomada, 10 amperes, só uma. Um módulo. E aqui eu vou pôr nenhum, só para ficar organizado. Certo. E aí, essa tomada, na verdade, ela tá a 40. Ela não tá muito baixa, mas também não tá na metade. E eu tenho outra em cima que é pro exaustor, né? Pro depurador. Então eu vou copiar, colar no mesmo lugar. E já vou subir ela para, sei lá, 1,60. Depois a gente olha na vista. E aí 1,60. Ela sumiu. Aí entra a faixa da vista. Então eu vou vir aqui no meu projeto e vou subir a faixa da vista. Vou pôr 1,70 aqui só para eu ver. Olha lá, ficou preto. E aí eu vou pegar a de baixo. Ó, eu sei que eu peguei de cima porque ficou 1,60. Ficou 40, peguei de baixo e eu vou deslocar um símbolo para frente. Tá? Então, tranquilo. Vou copiar esse daqui, CS, vou colocar um aqui. Tem uma tomada aqui, na verdade são 2 pontos. Eu dei o CS só para agilizar. Opa, não é interruptor não, gente. 2, isso. E aqui também, CS, eu tenho a geladeira, que vai ser 1 ponto. Essa tá média mesmo, nessa altura. Vou deixar aqui 1 ponto. Fechou. O que mais tem aqui? Ah, aqui a gente tem um interruptor. Que um é do espelho, o outro é o geral. Tá aqui. E eu acho que basicamente é isso. Ah, a gente tem uma cigarra. Bem aqui em cima. Então é esse. Troco para cigarra e vou colocar tipo... Eu acho que é quase no... Deve ser uns 2 metros. Não vai aparecer porque ficou acima do corte. Deixa assim, não tem problema. Se você quiser é só subir. Vamos subir aqui, né, para ficar... Eu vou subir um pouco mais do que 2 porque a tomada tem um tamanho, né? Então é bom subir um pouquinho mais. E aí tem do chuveiro também, que nesse apartamento ainda é uma tomada. Que eu acho que não tá mais na norma hoje, ser tomadas, mas enfim, lá hoje é. Vou colocar 2 aqui.
Depois a gente olha no corte como que ficou. E acho que agora é isso mesmo. Não sou muito favorecido de tomadas mesmo aqui, faz falta pra caramba. Bom, é isso. E aí a gente tem as vistas de pontos, né? Então isso aqui é a minha vista de trabalho, como eu falei, né? Ela serve para fazer tudo, por isso que eu fico mudando as coisas. Mas eu tenho as plantas prontas para mostrar ponto elétrico. Então eu venho aqui em vista de planta, planta de piso, ponto elétrico, térreo. E aí é uma vista que vem arrumadinha para exibir isso aqui. Esse aqui não tá tão arrumado porque eu estou organizando no arquivo geral, nesse aqui de base que eu uso. Mas, quer ver? 25. É uma planta que vem com a disciplina de elétrica. Não vem com essas linhas assim, mas essas linhas, gente, é porque são linhas subjacentes. E até hoje, até neste momento, o template estava configurado subjacente como tracejado. E aí eu tirei isso. Vai ser sólido mesmo. E aí vai ficar uma coisa assim, mais limpinha. Tá? E aí aparece todos os pontos, até os que estão mais altos, porque tá na disciplina de elétrica. E a faixa da vista pega, você pode colocar ela pegar até o superior. Então, você garante que pegue tudo que está nessa faixa. Tá? Então, mesmo que o corte esteja 1,50, ele vai pegar a tomada que está lá em cima. Tá? Então fica bonitinho. E aí eu acho que eu não copiei, não, mas a gente tem umas tags de altura, ó, de circuito, tá antiga também. Então, deixa eu mostrar aqui. No template novo a gente vai ter umas tags de circuito e de altura. A altura, porque assim, a gente considera 30, 110 e, sei lá, 1,60, 1,80, mas você pode variar isso, né? Então essa simbologia não é muito precisa, ela só dá uma ideia de que tá lá em cima, lá embaixo ou no meio. E aí é bom você colocar, né, pelo menos em alguns casos específicos, a altura que está seu ponto. Então você pode vir aqui e identificar a sua tomada. Ó, deixa eu até colocar um... Opa, cliquei errado aqui. Ó, cliquei na tomada, ele veio para cá, mas ó, é uma tag de altura. E aí, na verdade, você pode colocar ela assim, do lado da tomada, e tira essa chamadinha e fica a altura do seu ponto de fato, entendeu? O símbolo fica dizendo mais ou menos onde está, mas a altura diz precisamente onde está. E no caso de interruptores, você pode colocar o circuito. Então, ó, se eu pego só o interruptor aqui, ó, dou um tab e peguei só a teclinha, eu consigo colocar o circuito e depois eu consigo aplicar isso para as luminárias, tá? Posso tirar essa chamadinha aqui e aí você pega seu interruptor aqui, na verdade você tem que pegar uma luminária e aí você fala que ela é acendida por este interruptor. A gente vai fazer isso depois, tá? Então vai ter tudo isso aqui. Depois eu vou carregar e num próximo vídeo a gente faz isso, carregar essas configurações certinhas. Então coloquei os pontos elétricos da situação atual, né, que a gente está fazendo ainda. Beleza. E agora eu posso colocar também os hidrossanitários, né, para quem gosta de marcar isso. Se você não gosta, não precisa colocar. E aí a gente tem, em sistemas, eu fiz esses pontos com acessório de tubulação, tá? Que é só como se fosse a tampinha, né, aquele finalzinho do tubo ali, ó. Porque depois você pode vir com a tubulação atrás se você quiser fazer mais. Se você não quiser, deixa só o ponto mesmo, que para a maioria dos arquitetos está ótimo. Então você vai vir aqui, por exemplo, água quente eu não tenho, dreno eu vou ter aqui, aliás, dreno não, gente, é esgoto. Dreno seria tipo ar-condicionado. Esgoto eu coloco aqui em qualquer lugar, aperto espaço para rotacionar aqui, e aí eu puxo isso até encostar na parede. Eu vou ocultar esse armário aqui só para não me atrapalhar. E vou alinhar no meio dessa cuba este meu ponto de esgoto, tá? Então a simbologia tá prontinha já. Vou colocar primeiro para depois mostrar a tabela que preenche sozinha. Aqui eu tenho um ponto de gás, por exemplo. Então vou colocar aqui. É uma família só também, ó, ponto de gás.
Você pode colocar ele ao contrário, ele não gira no mouse aqui. Depois você tem que ver por que você não tá fazendo. Coloca aí, dá uns tabs aí até achar. E aí você gira depois, não tem problema não. Acho que é isso. Ó, tá certo. Ele só tá no chão. Olha, ou tá alto. Ó, ele tá enterrado aqui, na verdade. Não sei porque ele pegou uma altura ruim. Deixa eu ver o que esse aqui fez. Ele desceu aqui do nível 70, não preciso disso não. Pronto, depois a gente olha na altura. E aqui também eu tenho um ponto de água fria. Deixa eu colocar na vista pra gente ver esse ponto. E eu vou ocultar esse armário aqui. E eu vou ocultar esse aqui. Ó, esse é meu ponto de esgoto. Ele vem com a tampinha, vamos dizer assim, para não voltar ao mau cheiro. E aí o que eu falei dos pontos elétricos, né, que eu acabei não fazendo, mas também serve, você sempre vai mudar aqui na altura de instalação. É a mesma lógica, é o mesmo parâmetro, inclusive. Então, o meu esgoto, por exemplo, é a 50 e aí ele desce. Você não pode mover assim, porque senão ele vai dar o deslocamento aqui no nível e ele não vai trocar o símbolo para a altura certa que você colocar. O mesmo para a tomada. Você não pode pegar ele e mover assim. Você tem que sempre digitar o valor aqui na altura de instalação, tá? E aí, por exemplo, esse aqui eu posso copiar, colar, alinhar no mesmo lugar, trocar para 1,10 aqui e trocar aqui para um ponto de água fria. Opa, coloquei registro, água fria. E aí eu posso alinhar com esse ponto a minha torneira. Aqui não tá me dando nenhuma referência aqui. Mas ó, posso jogar aqui que ele pega. Então já coloquei a torneira em cima. Eu tenho um registro bem aqui, muito bem colocado. Um registro dessa torneira, então vou trocar aqui ó, para registro de água fria. Foi? Foi. O que mais? Em planta. Olha lá, ficou o símbolo do registro de água fria, que é esse símbolozinho com azul. O esgoto aqui ficou em cima, né? Então eu tenho que pegar. Ver se eu dou sorte. E aí eu tenho que pegar aqui e jogar um pra cima. Pronto. E aí no banheiro, se você quiser fazer a mesma coisa, pode fazer. Eu vou deixar por enquanto só aqui. Eu acho que é isso. De pontos. Né? Fora os do banheiro, que eu não vou fazer agora. Então, é essa a lógica. Esse aqui, ele é mais baixo. Ele é uns 30 de gás. O resto tá certo que a gente já colocou. Então é a mesma lógica. O símbolo branquinho é mais baixo. O que tiver cortado no meio é médio. O que tiver preto. Por exemplo, se eu tiver um símbolo aqui a 1,50. Acho que 50 é o limite. 1,60. Ele já fica preto, tá? Então, vou voltar aqui. E aí, da mesma forma, não sei se eu terminei essa, vamos ver aqui. Eu tenho a planta também de pontos hidrossanitários. Então, planta de piso, 3,6, ó, hidrossanitários, térreo, ok. Essa já está um pouco mais organizada. 1 para 25. E aí fica aqui seus pontos mais visíveis e o resto mais apagadinho, tá? Ainda tem umas coisas para dar uma polida aqui, mas no geral tá funcionando. E aí a tabela, gente, de pontos, ela preenche sozinha, é uma tabela mesmo. Deixa eu fazer uma folha aqui. Eu estou me atrapalhando aqui nessa coisa. Ó, vamos pegar uma prancha de hidrossanitário que está aberta aqui. Se eu solto a tabela aqui dentro, ele já preenche com o que eu usei. O que eu não usei, ele não aparece, tá? Então essa tabela aqui, ela só, conforme você vai usando, ele vai aparecendo. O mesmo para de pontos elétricos. Então aqui, ó, legenda de pontos elétricos. Ele não vai trazer tudo que você tem na vida. Ele vai trazer o que você usou, porque senão fica também meio inútil, né? Pessoa lá com 50 mil pontos, você usou 3. Tá? Então, ele aparece o que você usou. Aqui eu dividi em duas, para você poder fazer isso aqui, ó. De repente, distribuir para não ficar
um tabelão gigantesco ocupando aqui do lado. Esse aqui dá para fazer a mesma coisa, né? Você poderia reduzir aqui a tabela. Eu gosto de reduzir precisamente lá, editando a tabela e colocando o tamanho da coluna. E aí você pode quebrá-la aqui, ó. E aí ele divide em duas para ficar bonitinho. Óbvio que essas duas não viriam uma embaixo da outra assim, mas fica bonitinho. Se você não quiser também, joga uma em cima da outra e coloca o tamanho que você quer. Tá tudo certo. Funciona de tudo quanto é jeito. Tá? Então nossos pontos é bem simples aqui, né? Só tem isso mesmo. E é isso. Pontos, então, elétricos e hidrossanitários. E com isso, eu acho que a gente terminou de fato o levantamento. Né? A gente tem um levantamento agora. Lindo. Ah, e aí a gente tem uma vista aqui, se quiser dar uma passeada pelo seu levantamento. Tem uma vista aqui que eu deixo 4 vistas prontas aqui, né? Um do Escape, que é uma câmera. IFC Navisworks, porque você exporta como está a vista, então se você quiser deixar já coisas que você não quer exportar ocultas, você já deixa aqui dentro. Lumion to Emotion, mesmo raciocínio, porque às vezes você quer exportar para o Lumion, mas você quer ocultar algumas coisas, você deixa já pronto aqui dentro, você vai sempre exportar essa vista. Miniatura é o íconezinho, miniatura é só esse aqui, ó. É esse ícone, tá? É só para ter esse ícone, então não apaguem, porque fica bonito. E a do Escape a gente consegue dar uma voltinha, né? Porque ela vem uma câmera aqui, e aí eu consigo dar uma voltinha no meu projeto para ver as coisas que eu fiz, se está tudo certo. Então você já tem lá o projeto com os pontinhos, bonitinhos. E dá para você começar a fazer suas propostas, né? De repente, tem arquiteto que gosta de fazer croquis em cima de perspectiva. Você já pode salvar as perspectivas, imprimir e fazer o projeto aqui. Tá? Então, esse segundo vídeo vai ficar só pelos pontos, tá? E aí no próximo, deixa eu ver aqui, no próximo a gente já começa então a fazer demolição, construção e, obviamente, propor o projeto novo, tá? Então, é isso e até o próximo.